Na beira da BR-070, onde o asfalto racha antes de virar estrada de terra, existe um bar que quase ninguém nota durante o dia. Luz fraca, balcão antigo, silêncio demais para um lugar aberto desde o amanhecer. Quem passa a noite vê apenas um homem calado limpando copos, sempre o mesmo, sempre sozinho. O que ninguém imagina é que aquele silêncio não é fraqueza, é cálculo. E quando o PCC decidiu usar aquele bar como ponto de apoio no Mato Grosso, cometeu um erro clássico. Achou que ali não havia reação possível. O silêncio do dono durou pouco. 17 de agosto, 22h47. O Bar do Trevo ficava exatamente onde a Estrada Federal encontrava um desvio de caminhões, a 80 quilômetros de Rondonópolis. Era o tipo de lugar que só sobrevivia porque ninguém se incomodava com ele. Não tinha música alta, não tinha televisão ligada em jogo, não tinha fila. Apenas um balcão de madeira escura, 3 mesas tortas e um homem de costas largas atrás do balcão. Limpando o mesmo copo havia tempo demais. O nome na fachada estava quase apagado. Quem ainda enxergava jurava que dizia Bar do Trevo, mas o T já tinha sumido. Para os caminhoneiros antigos era só o Bar do Silêncio. Paravam ali porque dava para comer um prato feito decente e porque o dono não fazia perguntas. Nunca fez. O dono se chamava Mauro. Pelo menos era esse o nome no CPF pendurado numa moldura atrás do balcão. Ao lado do alvará vencido, havia 3 anos. 55 anos. Barba por fazer, cabelo curto demais para quem trabalhava no calor do Mato Grosso. Sempre de camisa lisa, sem estampa, sem relógio, sem aliança. Olhos atentos demais para um homem que passava o dia ouvindo o barulho de caminhões. Naquela noite, Mauro fechou o caixa às 22h30. 3 clientes tinham passado. 2 caminhoneiros e um rapaz de moto que bebeu uma Coca-Cola quente e foi embora rápido. Nenhum deles ficou mais de 20 minutos. Mauro gostava assim. Menos conversa, menos memória. Ele estava secando o balcão quando ouviu o primeiro som que não combinava com o lugar. Motor a diesel desligando rápido demais. Depois outro. E mais um. 3 veículos. Nenhum caminhão. Mauro não levantou a cabeça. Continuou passando o pano, como se não tivesse ouvido nada. O silêncio externo durou 7 segundos. Então a porta se abriu. Entraram 4 homens, botas sujas de barro, calças táticas, camisetas pretas, 2 armados à mostra. Nenhum deles parecia ter mais de 35 anos. Olhar de quem não estava ali para beber. O primeiro falou sem cumprimentar. Perguntou se o bar ainda estava aberto. Mauro respondeu que fechava às 11. Voz baixa, neutra. O homem sorriu. Disse que tinham chegado a tempo, então. Os outros se espalharam pelo ambiente. Um foi até o banheiro. Outro ficou perto da porta. O terceiro encostou no fliperama desligado no canto, como se aquilo fosse decoração. Mauro observava tudo pelo reflexo do vidro atrás das garrafas. Não precisava virar o corpo. Já tinha contado quantos eram, onde estavam e quem liderava. O líder era o que falava pouco. Ficou parado no meio do salão avaliando. Tinha uma tatuagem no pescoço que Mauro reconheceu imediatamente, não pelo desenho, mas pelo significado. Já tinha visto aquela marca antes, em outro estado, outra vida. O homem pediu cerveja. Mauro abriu a geladeira, pegou 4 long necks, colocou sobre o balcão. As mãos não tremiam. Nunca tremiam. O líder observou isso com atenção. A gente vai usar esse lugar por uns dias, disse casualmente. Nada pessoal. Mauro assentiu. Disse que o bar era simples, que não tinha problema nenhum, que ele só queria trabalhar. O líder riu. Disse que era justamente por isso que tinham escolhido ali. Pouco movimento, dono quieto, estrada boa. Disse que chegariam mais 2 carros de madrugada, que ninguém precisava se machucar. Mauro ouviu tudo em silêncio. Pegou o dinheiro, colocou no caixa, fechou a gaveta. Perguntou se queriam algo para comer. O homem disse que depois. Foi naquele momento que o erro começou a se formar. Não foi a ameaça velada nem a ocupação do espaço. Foi a leitura errada do silêncio. Eles acharam que Mauro não reagia porque não sabia reagir. Não perceberam que ele estava apenas confirmando uma hipótese antiga. Facções tinham avançado mais rápido do que ele esperava naquela região.
O líder se aproximou mais do balcão. Perguntou há quanto tempo Mauro estava ali. Mauro respondeu que tempo suficiente. Perguntou se ele morava ali mesmo. Mauro disse que sim, nos fundos. Família? Perguntou o homem. Não, respondeu Mauro. O líder sorriu de novo. Disse que era melhor assim. Eles ficaram mais 20 minutos. Beberam, falaram baixo entre si, usaram o banheiro, circularam. Um deles saiu e voltou dizendo que o entorno estava limpo. Nenhuma viatura, nenhum curioso. Tudo perfeito. Antes de sair, o líder deixou um telefone sobre o balcão. Disse que se alguém estranho aparecesse, Mauro ligaria. Disse que aquilo era um teste de confiança. Mauro pegou o telefone. Pesou na mão. Era simples, descartável. Assentiu mais uma vez. Quando a porta se fechou e os motores ligaram novamente, Mauro ficou imóvel por alguns segundos. Depois caminhou até a porta, trancou com a chave, apagou a luz da frente e foi até o fundo. No pequeno quarto atrás do bar, havia uma cama simples, uma mesa e um armário de metal. Mauro abriu o armário. Lá dentro, atrás de roupas comuns, havia uma caixa plástica bem vedada. Ele a abriu com calma. O silêncio tinha acabado. A caixa tinha marcas antigas de uso, arranhões fundos e um número escrito à caneta no fundo quase apagado. Mauro abriu. Conferiu o conteúdo como quem faz uma checagem automática. Nada ali era improviso. Tudo estava exatamente onde deveria estar, do jeito que ele tinha deixado meses antes, quando ainda achava que talvez não fosse precisar. Fechou a caixa, empurrou de volta para o fundo do armário e sentou na beira da cama. Não suspirou, não xingou, não demonstrou pressa. Apenas pensou. Pensou no que tinha visto, no que tinha ouvido, no que tinha sido dito e, principalmente, no que não tinha sido dito. O tipo de silêncio que antecede a ocupação não era novidade para ele. Já tinha ouvido em outros lugares, outras estradas, outros bares. Às 23h12, Mauro saiu novamente para o salão. Acendeu apenas a luz do balcão. Pegou o telefone deixado pelo líder, girou na mão, decorou o peso, o desgaste das teclas, o chiado leve ao pressionar. Não ligou. Guardou numa gaveta falsa embaixo do caixa, construída por ele mesmo meses antes, quando decidiu que aquele bar precisava ter lugares onde coisas desapareciam. Depois disso, fez algo que não fazia havia muito tempo. Pegou o caderno pequeno que ficava escondido atrás das garrafas de pinga barata. Abriu numa página em branco e escreveu apenas 3 linhas. Horário, quantidade, marcação. Nada mais. Dormiu pouco naquela noite, não por ansiedade, mas por hábito antigo. Acordou às 4h40, antes do primeiro caminhão passar. Tomou café preto sem açúcar, em silêncio absoluto. Às 5h10, estava limpando o chão do bar, como fazia todos os dias. Quem passasse, juraria que era apenas mais uma manhã comum na beira da estrada. Às 6h02, o primeiro carro voltou. Não entrou no pátio. Parou do outro lado da estrada. 2 homens desceram, olharam de longe. Mauro não reagiu. Continuou limpando copos. Os homens ficaram ali por 2 minutos, voltaram para o carro e foram embora. Teste. Mauro marcou mentalmente. Durante o dia, o movimento foi maior que o normal. 3 caminhoneiros, um casal perdido procurando informação, 2 vendedores ambulantes. Mauro atendeu todos da mesma forma. Educado, econômico, invisível. Nenhuma ligação foi feita para o telefone deixado. Nenhuma tentativa de contato. Às 18h30, 2 carros chegaram juntos. Dessa vez, entraram no pátio. Eram outros homens, não os mesmos da noite anterior. Rosto diferente, postura diferente. Um deles entrou no bar e pediu água. O outro ficou do lado de fora falando ao telefone. Movimento normal? Perguntou o homem da água. Mauro respondeu que sim. Polícia? Nunca passa. O homem bebeu, pagou e saiu. O outro desligou o telefone. Os 2 foram embora sem dizer mais nada. Mauro fechou o bar às 21h naquela noite, mais cedo do que o combinado, não porque tivesse medo, mas porque precisava de tempo. Trancou tudo, apagou as luzes e foi novamente para o quarto dos fundos. Dessa vez, abriu a caixa com mais cuidado.
Tirou de dentro o que precisava e colocou sobre a cama. Cada item tinha sua função, seu motivo de estar ali. Mauro não pensava em confronto, pensava em controle. Se aquele bar virasse ponto fixo, a estrada deixaria de ser neutra. E estrada neutra era sobrevivência. Às 22h18, o telefone deixado pelo líder vibrou dentro da gaveta falsa. Mauro deixou vibrar até parar. Não atendeu, não era a hora. Ele sentou na cama, encostou as costas na parede e fechou os olhos por alguns segundos. Não para descansar, mas para acessar memórias que nunca se perdiam. Treinamento antigo, situações parecidas, decisões rápidas tomadas em ambientes piores do que um bar de estrada. Naquela noite, Mauro decidiu uma coisa simples. Não sairia dali fugindo. Não mudaria de cidade outra vez. Se o PCC queria aquele bar, teria que entender primeiro quem estava atrás do balcão. Às 3h17 da madrugada, os carros voltaram. Dessa vez, 4. Estacionaram em semicírculo, bloqueando a saída para a estrada. Não houve cuidado em esconder. Não houve faróis apagados. Não havia mais teatro. A porta do bar foi aberta com força. Mauro estava atrás do balcão como se estivesse esperando. Olhou para os homens entrarem, contou novamente. 6. Um deles era o líder da noite anterior. Mudou o horário, disse o líder. Mauro respondeu que bar pequeno fecha cedo. A partir de hoje não fecha mais, disse o homem aproximando-se. Mauro assentiu lentamente. Então vamos conversar, disse o líder, porque agora isso aqui é nosso. O silêncio que se seguiu não foi submissão. Foi o último aviso que eles não perceberam. O líder encostou as mãos no balcão, inclinou o corpo para a frente. Falava baixo, confiante, como quem já decidiu o desfecho antes da conversa começar. Disse que o bar serviria de apoio por tempo indeterminado, que chegariam pessoas diferentes em horários diferentes, que Mauro continuaria trabalhando normalmente, que seria recompensado se colaborasse e eliminado se não colaborasse. Mauro ouviu tudo sem interromper. Quando o homem terminou, Mauro apenas perguntou se podia continuar limpando o balcão. O líder estranhou por um segundo, mas fez um gesto afirmativo com a cabeça. Mauro passou o pano com calma, como se aquela fosse a coisa mais importante do mundo naquele momento. Você entende como funciona? Disse o líder. Ordem simples, silêncio total. Mauro levantou os olhos pela primeira vez desde que eles entraram. Não havia desafio ali, nem medo, apenas atenção. Disse que entendia. O líder se afastou satisfeito. Deu ordens rápidas aos outros. 2 ficaram dentro do bar. 1 no banheiro. 3 do lado de fora. Um deles sentou numa mesa e começou a mexer no celular. Outro abriu uma cerveja da geladeira sem pedir. Aquela ocupação improvisada durou até o amanhecer. Nenhum confronto, nenhuma ligação, nenhuma interferência externa. Para os criminosos, aquilo confirmou a leitura inicial. Bar perfeito, dono submisso, ponto seguro. Para Mauro, confirmou outra coisa. Eles eram organizados o suficiente para intimidar, mas relaxados demais para perceber padrões. Às 6 horas, trocaram os homens. Às 9 horas, ficaram apenas 2. Às 11 horas, nenhum ficou dentro. Só carros estacionados do outro lado da estrada, observando. Durante 3 dias, a rotina se repetiu. Veículos chegando e saindo. Pessoas que não consumiam. Conversas baixas. Uso do banheiro. Caixas descarregadas rapidamente e levadas para os fundos, onde antes ficava um depósito abandonado. Mauro nunca perguntou, nunca comentou, apenas observava. No 4º dia, um erro pequeno aconteceu. Um dos homens novos chamou Mauro pelo nome sem nunca ter sido apresentado. Isso significava que tinham puxado informações além do óbvio. CPF, registros, passado recente. Mas não tinham ido longe o suficiente. Mauro anotou mentalmente. Na 5ª noite, o líder voltou. Sentou-se no balcão como se fosse um cliente antigo. Pediu café. Mauro serviu. O homem comentou que o movimento tinha aumentado, que aquilo era bom. Disse que em breve precisariam usar o bar como ponto de parada mais frequente. Você está indo bem? Disse o líder. Melhor do que esperávamos. Mauro agradeceu. O líder perguntou se ele tinha problema com armas. Mauro respondeu que não.
Disse que já tinha visto coisa pior na estrada. O líder riu. Disse que acreditava. Quando o homem saiu, Mauro ficou parado por alguns segundos. Depois foi até o fundo, trancou a porta interna e abriu novamente o armário de metal. Tirou a caixa, abriu, conferiu. Pegou o celular antigo que ficava escondido num compartimento falso dentro da caixa. Ligou. Não discou números. Apertou apenas uma sequência curta. Do outro lado, alguém atendeu sem dizer nada. Mauro falou baixo, sem emoção. Atividade confirmada. Fez uma pausa. Ponto comprometido. Outra pausa. Preciso de limpeza discreta. A resposta veio em poucas palavras. Perguntaram localização, quantidade aproximada, urgência. Mauro respondeu tudo com precisão econômica. O silêncio voltou do outro lado. Depois, a voz disse que precisaria de tempo. 36 horas, talvez 48. Dá, respondeu Mauro. Desligou. Na manhã seguinte, a estrada amanheceu diferente. Não por algo visível, mas por sensação. Mauro sentia isso antes de acontecer. Sempre sentiu. O tipo de quietude que não era paz, mas contenção. Às 14 horas, um caminhão que nunca parava ali entrou no pátio. Desceu apenas o motorista. Bebeu água. Não falou nada. Olhou diretamente nos olhos de Mauro por 2 segundos a mais do que o normal. Pagou em dinheiro e foi embora. Sinal recebido. Às 19 horas, 2 dos homens do PCC começaram a discutir entre si. Algo sobre dinheiro, sobre quem ficaria de guarda naquela noite. Vozes mais altas do que o normal. Falta de disciplina. Mauro observava enquanto lavava copos. O líder não estava ali naquela noite. Apenas subalternos, gente que se sentia segura demais. Às 23 horas, apenas um homem ficou dentro do bar. Sentado na mesa do canto, arma à mostra, entediado. Mauro fechou a porta frontal às 23h30, como sempre. O homem não reclamou. Disse apenas para deixar aberta a porta dos fundos. Mauro concordou. Quando o homem se levantou para ir ao banheiro, Mauro desligou a luz principal, deixando apenas a do balcão. Disse que estava economizando energia. O homem resmungou, mas não se opôs. Naquela noite o silêncio voltou a ser ferramenta, e dessa vez não duraria muito. O homem voltou do banheiro enxugando as mãos na calça. Sentou novamente, abriu outra cerveja, apoiou o cotovelo na mesa. Olhava o celular com atenção dispersa, como quem já tinha esquecido onde estava. Mauro percebeu o detalhe que sempre aparecia antes do erro. Relaxamento. Confiança demais num ambiente que não tinha sido conquistado, apenas ocupado. Mauro caminhou até o balcão, pegou o pano e começou a limpar pela 3ª vez o mesmo ponto da madeira. Não precisava olhar diretamente. Usava o reflexo do vidro, o som da respiração, o ritmo dos movimentos do outro homem. O relógio antigo na parede marcava 00:11. Faltavam poucas horas. Do lado de fora, um carro passou devagar pela estrada. Não entrou, não buzinou, apenas passou. Mauro não se mexeu. O homem na mesa também não percebeu. Às 00h23, o telefone descartável vibrou dentro da gaveta falsa. Uma vez. Parou. 2 vezes. Parou. Mauro não atendeu. Não precisava. Aquilo significava apenas uma coisa. Alguém estava impaciente. O homem da mesa levantou-se de novo. Foi até a porta dos fundos, abriu, olhou o pátio vazio. Voltou reclamando que estava tudo parado demais. Disse que ia ligar para o chefe. Mauro respondeu que a estrada costumava ficar morta depois da meia-noite. Sempre foi assim. O homem assentiu, mas não parecia convencido. Caminhou até o balcão, apoiou a mão perto do caixa. Mauro sentiu o peso da decisão se aproximando. Não era aquela noite ainda. Não podia ser. A retaguarda não tinha chegado. Você já trabalhou com isso antes? Perguntou o homem de repente. Com coisa pesada. Mauro levantou os olhos devagar. Disse que estrada ensina muita coisa. O homem riu. Disse que dava para ver. Que Mauro não parecia um dono de bar comum. Mauro não respondeu. Apenas voltou a limpar o balcão. O homem terminou a cerveja, foi até a porta da frente, destrancou e saiu para fumar. Mauro ouviu o clique da arma sendo ajustada no coldre antes de ele sair.
Anotou mentalmente. Minutos depois, o carro passou novamente pela estrada. Dessa vez reduziu. Mauro percebeu pelo som. O homem do lado de fora acendeu o cigarro, virou de costas para o bar. Erro. Mauro não se moveu. Não era ele quem agiria primeiro naquela noite. Às 01:02, um segundo carro entrou no pátio. 2 homens desceram. Conversaram rápido com o que fumava. Um deles apontou para o bar. Os 3 entraram. Agora eram 3 dentro. Mauro continuou atrás do balcão. O líder não estava ali. A hierarquia estava frouxa. Conversas atravessadas. Um deles reclamava que aquilo estava demorando demais. Outro dizia que era melhor assim, menos atenção. Foi nesse momento que Mauro decidiu sair do modo passivo. Não para confrontar, mas para ajustar o cenário. Disse que precisava pegar mais cerveja no depósito dos fundos. Um dos homens fez um gesto de permissão. Outro resolveu acompanhá-lo. Mauro concordou sem demonstrar surpresa. No corredor estreito que levava ao depósito, a luz era fraca. Mauro caminhava à frente, passos lentos. O homem atrás mantinha distância curta demais. Ansioso. Mau hábito. No depósito, Mauro abriu a geladeira velha, abaixou-se para pegar as caixas. O homem se aproximou mais. Disse algo que Mauro não ouviu completamente. Não respondeu. Foi o suficiente para o outro se inclinar mais, tentando olhar seu rosto. Quando Mauro se levantou, o movimento foi seco, preciso, silencioso. O homem não caiu, não gritou, apenas perdeu a capacidade de reagir por tempo suficiente para ser controlado. Mauro o conduziu até o chão atrás das prateleiras, fora da linha de visão da porta. Não havia pressa, nem violência desnecessária, apenas eficiência. Mauro respirou fundo uma vez. Checou o corredor. Silêncio. Voltou ao bar carregando as caixas como se nada tivesse acontecido. Os 2 homens restantes estavam distraídos. Um falava ao telefone. O outro mexia no caixa, curioso demais. Nenhum perguntou pelo terceiro. Ele foi fumar, disse Mauro, antecipando a dúvida. Funcionou. Às 01:19, um barulho distante de motor diferente cortou a noite. Não vinha da estrada principal. Vinha do acesso lateral, usado apenas por quem conhecia bem a região. Mauro sentiu o mesmo frio controlado que sentia antes de operações antigas. A retaguarda tinha chegado. Ele apagou a luz do balcão como quem encerra o expediente. Disse que o gerador estava falhando. Um dos homens reclamou. O outro mandou ligar de novo. Mauro fingiu mexer no disjuntor. Foi quando as portas se abriram ao mesmo tempo. Frente e fundos. O silêncio que se seguiu não foi surpresa. Foi compreensão tardia. O que aconteceu nos minutos seguintes foi rápido demais para ser organizado em lembranças claras pelos homens do PCC. Vozes curtas, ordens precisas, nenhum disparo dentro do bar, nenhum alarde, apenas controle absoluto do espaço. Quando tudo terminou, Mauro estava sentado numa das mesas, limpando novamente as mãos com o pano velho. O bar estava intacto, as mesas no lugar, as garrafas nas prateleiras. 3 homens estavam imobilizados no chão, outros 2 no pátio. O líder chegou 20 minutos depois, tarde demais. Parou o carro, viu as viaturas chegando pela estrada e entendeu tudo antes de alguém dizer qualquer coisa. Mauro levantou-se, caminhou até a porta e ficou ali, em silêncio, observando o amanhecer começar a clarear o céu do Mato Grosso. O silêncio tinha acabado, e o bar nunca mais seria o mesmo. O sol ainda nem tinha rompido totalmente quando Mauro viu os primeiros uniformes se aproximarem. Não eram policiais comuns. Ele reconheceu pelo jeito de andar, pela forma como seguravam as armas sem ostentar, pela maneira como olhavam o ambiente antes mesmo de olhar as pessoas. Gente treinada para chegar depois que tudo já foi decidido. Mauro não falou nada. Não precisava. Um dos homens fez um sinal discreto com a cabeça. Outro começou a recolher os celulares espalhados pelo chão, colocando cada um em um saco próprio. Nenhuma pergunta, nenhuma surpresa. Apenas confirmação do que já tinha sido comunicado horas antes. Os homens do PCC foram retirados sem espetáculo. Algemados, cabeças baixas, ainda tentando entender em que momento o controle tinha escapado das mãos.
o que tinha dado errado. O erro deles não foi entrar armados, não foi subestimar um bar de estrada. Foi achar que silêncio significava medo. Quando as viaturas partiram levando os últimos, o bar voltou a ficar vazio. O pátio parecia maior sem os carros. A estrada retomou seu som habitual, caminhões passando sem saber o que tinha acontecido ali poucas horas antes. Mauro entrou, fechou a porta com calma e começou a arrumar o lugar. Endireitou cadeiras, recolheu copos, limpou o balcão outra vez. Havia marcas pequenas no chão do depósito, quase invisíveis. Ele passou um pano úmido e elas desapareceram. Sentou-se atrás do balcão com uma xícara de café recém-passado. Bebeu devagar. O caderno pequeno voltou para a gaveta. As 3 linhas escritas dias antes já não faziam sentido. Aquilo tinha terminado. Pouco depois das 8, o primeiro caminhoneiro do dia entrou. Cumprimentou Mauro como sempre. Pediu café e pão na chapa. Comentou que tinha visto movimento estranho na madrugada, viaturas na estrada. Mauro respondeu que acidente acontece direto ali perto. O homem assentiu, distraído, e voltou ao prato. A vida seguiu. Nos dias seguintes, ninguém apareceu para cobrar taxa. Nenhum carro ficou parado do outro lado da estrada. Nenhum telefone vibrou de madrugada. O bar voltou a ser apenas um bar. Pequeno, esquecido, invisível. Mauro sabia que aquilo não significava paz eterna. Apenas significava que, por enquanto, aquele ponto tinha sido riscado do mapa errado. E isso, para quem viveu a vida inteira em conflito, já era o suficiente. Numa noite comum, semanas depois, ele fechou o bar no horário de sempre. Sentou-se na porta, olhando a estrada vazia. Pensou em quantas vezes tinha recomeçado, quantas cidades tinha deixado para trás, quantos silêncios tinham salvado sua vida. Dessa vez, não precisaria ir embora. O PCC tinha escolhido o bar errado, e o silêncio do dono só durou até o momento exato em que deixou de ser uma opção. Depois daquela noite, Mauro passou a perceber detalhes que antes não chamavam atenção. Caminhões diferentes, placas de outros estados, olhares demorados demais. Nada explícito, nada direto. Mas ele sabia que o mundo não esquecia tão rápido quanto parecia. A diferença era que agora ele não estava mais sendo observado de cima para baixo. Estava fora da lista. Uma semana depois, um carro preto parou no acostamento a uns 50 metros do bar. Não entrou. Não desligou o motor. Ficou ali por quase 10 minutos. Mauro viu pelo reflexo do vidro. Continuou limpando o balcão. Não reagiu. Quando o carro foi embora, ele anotou mentalmente, mas não fez contato. Não havia sinal de ameaça. Apenas curiosidade tardia. À noite, sentado no quarto dos fundos, abriu novamente a caixa de metal. Não para usar nada, mas para reorganizar. Cada coisa voltava para seu lugar como parte de um ritual. Quem vive muito tempo em alerta aprende que encerrar um ciclo exige método. Deixar tudo bagunçado é convite para o retorno. Naquela mesma semana, um homem apareceu perguntando se o bar estava à venda. Disse que representava investidores. Falava bonito demais para aquele lugar. Mauro ouviu, respondeu que não tinha interesse. O homem insistiu. Mencionou valores altos. Mauro recusou de novo. O homem sorriu. Disse que respeitava decisões firmes. Foi embora. Mauro sabia ler aquele sorriso. Não era ameaça. Era teste. Os meses passaram. O bar continuou funcionando. Gente nova passou a parar ali. Alguns ficavam mais tempo, outros menos. Nenhum problema, nenhuma cobrança, nenhuma tentativa de ocupação. A estrada seguia sendo estrada. Certa noite, um rapaz mais novo, caminhoneiro de primeira viagem, perguntou se era verdade que aquele bar já tinha dado problema com facção. Mauro respondeu que bar de estrada sempre dá problema com quem acha que manda demais. O rapaz riu, achando que era piada. Mauro não corrigiu. O silêncio voltou a ser rotina, mas não era mais o mesmo silêncio de antes. Agora era escolha, não imposição. Um ano depois, quase na mesma época, Mauro acordou de madrugada com o som de um helicóptero distante. Não se levantou. Não foi até a janela. Apenas contou o tempo do ruído até desaparecer.
Sabia que não tinha relação direta com ele, mas o corpo nunca esquece. Na manhã seguinte, um jornal velho apareceu jogado na porta do bar. Ninguém fazia isso ali. Mauro pegou, folheou sem interesse até encontrar uma nota pequena, perdida no canto da página. Falava de uma operação grande, várias prisões, pontos desativados em estradas do centro-oeste. Nenhuma menção ao bar. Nenhum detalhe. Era assim que ele preferia. Naquela noite, Mauro fechou mais cedo. Sentou na porta como costumava fazer quando queria pensar. Olhou a estrada vazia, o céu limpo, o vento leve levantando poeira. Pensou que talvez aquele fosse o último lugar. Não por cansaço, mas por acerto. O mundo seguia perigoso. As facções continuavam existindo. Gente nova sempre surgia achando que podia tomar tudo na força. Mas também existiam lugares que não davam certo. Lugares onde o cálculo falhava, onde o silêncio escondia preparo. O bar do Mato Grosso tinha virado um desses lugares. Mauro levantou, apagou a luz externa e entrou. Trancou a porta, conferiu as janelas e foi dormir. Sem caixa aberta, sem telefone escondido. Apenas o silêncio comum de quem, pela primeira vez em muito tempo, não precisava estar pronto para a próxima madrugada. E se alguém perguntasse o que aconteceu ali naquela noite, ninguém saberia explicar direito. Porque histórias assim não sobrevivem em detalhes. Só ficam como aviso difuso, passado de boca em boca, até virar regra não escrita. Alguns bares não são apenas bares, e alguns silêncios não são medo. São estratégia. O tempo continuou passando de um jeito quase provocadoramente normal. Mauro voltou a acordar cedo, a reclamar do preço do café, a fingir irritação com um caminhoneiro que deixava caminhão atravessado no pátio. Para quem via de fora, ele era só mais um homem envelhecendo atrás de um balcão de madeira gasta. Mas havia mudanças pequenas. Ele passou a variar os horários de fechar. Às vezes 22 horas, às vezes meia-noite. Nunca avisava, nunca explicava. O bar continuava previsível para clientes comuns e imprevisível para quem observava demais. Isso não era paranoia. Era método antigo, reaplicado. Certa tarde, um policial rodoviário entrou sozinho. Não pediu café de imediato. Olhou ao redor com curiosidade neutra demais. Mauro percebeu. Serviu café antes mesmo do pedido. O homem agradeceu. Comentou sobre o calor, sobre a estrada, sobre acidentes recentes. Conversa mole. Antes de sair, deixou um cartão virado para baixo no balcão. Mauro só pegou depois que ele foi embora. Não ligou. Guardou. Saber quem procurar já era suficiente. Meses depois, um grupo tentou abrir um bar novo a poucos quilômetros dali. Funcionou 2 semanas. Foi fechado por problemas administrativos. Ninguém comentou nada. Mauro não comentou nada. Mas anotou mentalmente a sequência. Alguém tinha tentado ocupar espaço demais. Não tinha sido ele. À noite, sozinho, Mauro às vezes se permitia lembrar. Não com nostalgia, mas com precisão. Lembrava de lugares parecidos que não tiveram a mesma sorte. Donos que falaram demais. Donos que reagiram cedo demais. Donos que acharam que coragem era gritar. Ele nunca confundiu coragem com ruído. Um dia, um caminhão que ele não via há anos parou. O motorista desceu devagar, mais velho, mais pesado. Olhou para Mauro com atenção longa. Os dois se reconheceram sem precisar dizer de onde. O homem pediu água, bebeu. Disse apenas, "Ainda aqui." Mauro respondeu, "Por enquanto." O motorista sorriu de lado e foi embora. Era assim que o mundo dele funcionava. Frases curtas, confirmações mínimas. O bar nunca virou ponto de nada, nunca foi tomado, nunca foi citado. Isso para Mauro era vitória completa. Invisibilidade era o prêmio máximo. Algumas noites, sentado atrás do balcão, ele desligava a luz principal e deixava só a da cozinha. Ficava ali ouvindo a estrada, contando caminhões pelo som. Não pensava em futuro distante. Pensava apenas no dia seguinte, no café, no chão para limpar. E se alguém passasse ali achando que aquele lugar era fraco, fácil, esquecível, Mauro não faria nada para corrigir. Não levantaria a voz. Não explicaria passado nenhum.
o silêncio continuaria sendo a primeira e a última camada de proteção. Porque o erro nunca foi escolher um bar qualquer. O erro sempre foi achar que silêncio é ausência de história. Na última vez que alguém tentou medir aquele lugar, foi de forma quase ingênua. Um rapaz jovem demais para entender sinais entrou no bar no fim da tarde, pediu refrigerante e ficou tempo demais olhando ao redor. Não perguntou nada, não falou com ninguém. Apenas observou. Mauro percebeu no primeiro minuto. Quando o rapaz pagou e saiu, Mauro não reagiu. Esperou 2 horas. Depois fechou mais cedo, algo que não fazia havia semanas. Sentou no quarto dos fundos, abriu a caixa de metal e retirou apenas um item. Não era arma. Era um papel dobrado, antigo, com números que ele não precisava mais decorar. Ligou. Disse apenas uma frase. Do outro lado, ouviu um entendido curto. Desligou. Na manhã seguinte, o rapaz não voltou. Nunca mais. O bar seguiu funcionando como se nada nunca tivesse acontecido ali. A madeira do balcão ficou mais gasta. A geladeira começou a falhar. Mauro consertou do jeito improvisado que sempre funcionava. Nada de novo. Nada fora do lugar. O que ninguém via era que aquele lugar tinha passado por uma seleção silenciosa. Quem não entendia sinais não ficava. Quem entendia, respeitava. E quem insistia, simplesmente sumia do radar. Mauro nunca contou sua história para ninguém. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque histórias explicam demais. E ele aprendeu cedo que quanto mais explicação, mais curiosidade. Curiosidade era o primeiro passo para erro. Quando alguém perguntava por que aquele bar nunca tinha problema, ele respondia que estrada cansa quem arruma confusão. Era o suficiente. O PCC nunca voltou. Nem eles, nem ninguém ligado a eles. Aquele ponto foi riscado sem anúncio, sem comunicado, sem revanche. Apenas riscado. E no mundo deles, isso era o máximo de reconhecimento que alguém podia receber. Anos depois, quando Mauro finalmente fechou o bar pela última vez, não houve despedida. Vendeu o ponto barato demais para quem não fazia ideia do que estava comprando. Entregou as chaves, pegou a mochila pequena e saiu antes do amanhecer. O bar continuaria ali, com outro nome, outra pintura, outro dono. Talvez desse problema. Talvez não. Isso já não era assunto dele. Enquanto caminhava pela estrada, ouvindo o primeiro caminhão do dia passar, Mauro pensou que o erro nunca foi escolher o bar errado. O erro foi achar que o silêncio não tinha dono. Mauro seguiu caminhando até o ponto onde a estrada fazia a curva, e o bar deixava de ser visível. Não olhou para trás, nunca olhava. Aprendeu cedo que quem olha demais acaba voltando por motivo errado. Pegou carona com o primeiro caminhão que parou. O motorista não perguntou o nome, passado ou destino final. Perguntou apenas até onde era. Mauro respondeu, mais para frente. Serviu. Durante o trajeto, observou o reflexo do próprio rosto no vidro. Mais velho, mais comum, exatamente como precisava ser. Nenhuma marca denunciava o que tinha ficado para trás. Era assim que sobrevivia quem durava. Horas depois, desceu em outra cidade pequena, outro cruzamento esquecido. Comprou café, sentou num banco de praça e ficou ali até o movimento normalizar. Ninguém reparou nele. Perfeito. Na mochila, não havia nada que chamasse atenção. Roupas simples, um caderno vazio, dinheiro suficiente para não levantar suspeita. O resto tinha ficado enterrado em silêncios que não precisavam ser revisitados. Mauro sabia que, em algum lugar, alguém ainda contaria a história daquele bar de forma distorcida. Diria que foi sorte. Diria que foi exagero. Diria que nada aconteceu de verdade. Ele preferia assim. Porque as histórias que sobrevivem são sempre as mal contadas. As reais nunca precisam ser explicadas. Enquanto o dia avançava, Mauro levantou e seguiu andando, misturando-se com o fluxo comum. Não tinha pressa. Não tinha destino fixo. Tinha apenas a vantagem de saber reconhecer antes de todo mundo quando o silêncio deixa de ser proteção e passa a ser armadilha. E quando isso acontecesse de novo, em outro lugar qualquer, ele faria o mesmo de sempre. Ficaria quieto, até o momento exato em que não fosse mais necessário.
O tempo dissolveu o episódio como dissolve quase tudo que não deixa registro oficial. Mauro passou por outras cidades, outros trabalhos pequenos, sempre ligados a lugares onde ninguém fazia perguntas demais. Às vezes, ajudava num posto, às vezes numa oficina, às vezes atrás de um balcão que não era dele. Nunca ficava tempo suficiente para criar raiz visível, mas sempre o bastante para entender o terreno. Em uma dessas cidades, ouviu alguém comentar sobre um bar de estrada no Mato Grosso que não deu certo para uns caras grandes. A história vinha em pedaços errados, exagerada, misturada com boato. Diziam que o dono tinha sumido, diziam que foi polícia, diziam que foi briga interna. Mauro ouviu como quem escuta a previsão do tempo. Não confirmou, não negou, não corrigiu. Aprendeu que o anonimato verdadeiro não é desaparecer, é se tornar impossível de localizar dentro de uma narrativa confiável. À noite, em quartos simples de pensão, ele ainda acordava antes do amanhecer. O corpo não desaprende certos horários. Fazia café, sentava perto da janela e observava a rua acordar. Nenhum alarme interno disparava, nenhum sinal. Isso era raro, valioso. Mauro sabia que não era invencível. Nunca acreditou nisso. O que ele tinha não era força extra, nem proteção permanente. Era leitura. Era saber quando algo não encaixava. Era entender que o perigo quase nunca chega gritando. Ele se anuncia em detalhes mínimos, em padrões repetidos, em silêncios fora de lugar. Por isso nunca se considerou herói, nem sobrevivente por sorte. Apenas alguém que aprendeu a sair antes da próxima linha ser escrita. Anos depois, quando já não atendia por aquele nome, passou novamente pelo Mato Grosso de ônibus. Não desceu perto do antigo bar, nem procurou saber o que tinha virado, não fazia diferença. Lugares são apenas cenários. O que importa é reconhecer quando o cenário muda. Enquanto o ônibus avançava pela estrada longa, Mauro fechou os olhos por alguns segundos. Não dormiu. Apenas descansou da atenção constante, coisa que só se permite quando sente que pode. O mundo continuava o mesmo. Facções surgiam, cresciam, caíam, mudavam de nome. Pessoas continuavam confundindo silêncio com fraqueza, e alguns continuavam pagando por isso. Mauro seguiu viagem, invisível como sempre foi, sem deixar rastro, sem deixar aviso. Porque algumas histórias não existem para serem lembradas, existem apenas para não se repetirem. Com o passar do tempo, até mesmo Mauro deixou de pensar naquilo como um episódio específico. Virou apenas mais uma referência silenciosa, do mesmo jeito que outras antes tinham virado. Não era trauma, nem orgulho. Era arquivo morto. Em um lugar distante, trabalhando como vigia noturno de um galpão quase abandonado, ele percebeu algo curioso. Dormia melhor. Não profundamente, mas melhor. O corpo ainda acordava cedo, ainda reagia a sons fora do padrão, mas já não antecipava a ameaça em cada sombra. Isso era novo, estranho até. Certa madrugada, enquanto caminhava entre as pilhas de caixas do galpão, pensou que talvez aquele tivesse sido o último confronto indireto da vida dele. Não porque o mundo tivesse ficado mais seguro, mas porque ele tinha aprendido o suficiente para não precisar provar nada a ninguém. Não havia redenção nessa conclusão, apenas economia. Economia de energia, de risco, de exposição. Algumas pessoas vivem a vida inteira achando que respeito se conquista fazendo barulho. Outras aprendem, cedo ou tarde, que respeito real acontece quando ninguém tenta mais. Mauro nunca soube ao certo quando cruzou essa linha. Só percebeu quando já estava do outro lado. Em outra cidade, em outra estrada, alguém ainda contaria histórias exageradas sobre um bar no Mato Grosso. Cada vez mais distantes da verdade. Cada vez mais inúteis. Até que, um dia, ninguém mais lembraria de nada. E isso era o melhor desfecho possível. Porque, no fim, o bar não era especial. A estrada não era amaldiçoada. O PCC não tinha escolhido um lugar mágico ou errado por acaso. Eles só tinham cometido o erro mais antigo de todos. Achar que silêncio é vazio. E não entender que, às vezes, o silêncio está apenas esperando.